8. Desmascaramento. A boa e velha língua dupla. Diário do Comércio, 28 de novembro de 2010. Se há algo que a história confirma sem um único exemplo contrário, é isto. Toda e qualquer verdade ou ideia valiosa que algum dia chegou ao conhecimento dos seres humanos foi descoberta de um ou alguns indivíduos isolados. Ao disseminar-se entre as massas, perde o impulso originário e se cristaliza em fórmulas ocas, infindavelmente repetíveis, que se podem preencher com os sentidos mais diversos e usar para os mais diversos fins. Tudo começa na inspiração e termina em macaqueação. Sempre foi assim, sempre será. O que distingue o pensamento dito moderno do século XVIII em diante e o diferencia radicalmente de todos os anteriores é a sua capacidade de gerar teorias que vêm prontinhas para ser massificadas e que extraem daí, precisamente daí, todo o prestígio intelectual que possam vir a desfrutar. É como se saltassem por cima da etapa de inspiração solitária e já se enunciassem desde o berço como apelo às massas. Isso começou a acontecer desde o momento em que os homens de ideias perderam a fé no conhecimento da verdade e passaram a buscar em vez dela o afinamento com o espírito da época. Quantos filósofos e escritores hoje em dia não são abertamente louvados, não porque tenham descoberto alguma verdade, algum valor essencial, mas apenas e sobretudo porque expressaram com seus erros e mentiras as aspirações mais loucas e abjetas do seu tempo? Se não fosse por isso, tipos como Maquiavel, Diderot, Marx, Freud ou até mesmo Darwin não teriam hoje em dia um só admirador devoto. Seriam lidos-se tanto como documentos históricos de um passado desprezível. O traço distinto das teorias a que me refiro é a ambiguidade congênita. Nada afirmam de muito claro, deslizem-se a cada linha, esquivam-se com destreza luciferina a confrontação com os fatos, e quando acuadas contra a parede por alguma objeção demolidora, mudam de significado com a maior facilidade, cantando vitória quando conseguem mostrar que o adversário nada provou contra o que não tenham dito. É claro que a aptidão de uma teoria para essa transmutação ploteiforme não aparece toda de uma vez. A continuação dos debates e o zelo dos discípulos em preservar a imagem do mestre é que trazem à amostra o potencial de desconversa e escorregadia contido na exposição da ideia originária. O darwinismo, por exemplo, começou com uma teoria do design inteligente, tentando mostrar a lógica de uma intencionalidade divina por trás da variedade das formas naturais. Hoje aparece como a antítese mais extrema de todo design inteligente, sem que ninguém nos explique como é possível que duas teorias simetricamente opostas continuem sendo uma só e a mesma. A psicanálise, então, tem tantas versões que o que quer que você diga contra uma delas pode ser sempre reciclado como um argumento em favor de alguma outra. E os ganhos de todas revertem sempre, é claro, a favor do Dr. Freud. A facilidade mesmo com que uma teoria se converte em suas contrárias é louvada como prova do mais alto mérito intelectual. O que importa não é a veracidade, mas a fecundidade. Mas a teoria mais capaz de explorar em proveito próprio tudo o que a desminta é com toda certeza o marxismo. Tudo o que diz já vem na fonte em duas versões, uma que diz sim, a outra que diz não. Qualquer das duas que saia vencedora aumentará formidavelmente o crédito da teoria marxista. Como Marx se esquiva de esclarecer qual coeficiente de influência que as causas econômicas têm na produção das mutações históricas em comparação com as outras causas, você pode optar por um determinismo econômico integral ou pela completa inocuidade das causas econômicas e continuar se declarando nos dois casos um puro marxista. Ernesto Laclau chega a declarar que a mera propaganda cria a classe oprimida e incumbida de legitimá-la pós facto, e ninguém deixa de considerá-lo, por isso, um luminar do pensamento marxista. A própria ideia marxista da praxis, a mistura inextricável da teoria e prática, parece criada sob medida para tirar proveito das situações mais opostas. O que desmente o marxismo em teoria pode favorecer um movimento comunista na prática. É o caso das ideias de Laclau. As derrotas do comunismo na política prática podem sempre ser alegadas como efeitos de desvios e, portanto, como confirmações da teoria marxista. Trotsky falando de Stalin. A duplicidade de línguas do marxismo parece não só nas grandes linhas da teoria e da estratégia, mas nas atitudes dos intelectuais marxistas ante qualquer acontecimento da vida cultural ou política. Tudo aí tem duas caras, cada uma exibida ou encoberta em rodízio, conforme as conveniências do momento. Em 1967, quando a União dos Escritores da União Soviética proclamavam Solzhenitsyn um tipo execrável e perigosíssimo, o filósofo comunista George Lukács jurava que o autor e um dia na vida de Ivan Denisovich tinha uma visão ortodoxamente marxista das coisas. O movimento comunista ficava assim preparado para as duas eventualidades. Se o romancista viesse a ser ignorado no Ocidente, já estava garantido seu lugar na lata de lixo da história. Se fizesse sucesso, seria um sucesso do marxismo. Alguns exemplos próximos de nós ilustram o jogo com ainda mais clareza. Lula e o comandante das Farc, Raul Reis, podem presidir juntos as assembleias do Foro de São Paulo e em seguida alegar que nunca fizeram nada em parceria. As Farc podem publicar em sociedade com o PT, a mais importante revista de discussão marxista do continente, América Libre, e ao mesmo tempo ser proclamadas na mídia como umas malditas traidoras que abandonaram o marxismo para entregar-se à pura cobiça de dinheiro. Se as Farc vencem, o Foro de São Paulo vence junto. Se perdem, ele sai limpo. A língua dupla caracteriza as serpentes no mundo natural, o diabo do reino do espírito e as ideias queridas da modernidade no mundo humano e histórico.
Língua dupla e estratégia. O Globo, 2 de fevereiro de 2002. Os lugares comuns foram assim nomeados pelos retóricos greco-romanos, que os comparavam a depósitos públicos de lixo mental, onde o mais pobre dos argumentadores poderia sempre encontrar alguma ferramenta usada que o tirasse do aperto no confronto desvantajoso com o adversário mais sábio. Cada vez que alguém lança mão de um desses utensílios para dar impressão de pensamento quando não pensou coisa nenhuma, todo mundo sai perdendo. O idioma é lesado, a inteligência aviltada, a opinião pública ludibriada. No entanto, longe de mim desprezar a força dessas velhas armas. A potência inesgotável de lugares comuns, clichês ou frases feitas assemelha-se a do moto perpétuo. Quanto mais gastos, tanto mais persuasivos. Quanto mais deslocados do assunto, tanto mais eficazes. Sua maior virtude reside precisamente em desviar a discussão de um tema difícil e mal conhecido para o terreno firme das banalidades costumeiras, onde as conclusões se produzem com o automatismo fácil das secreções orgânicas. O preço, evidentemente, é escapar por completo da questão em debate. Mas que importa isso a quem quer apenas dar boa impressão? Não há hoje em dia lugar mais comum do que descartar in limine qualquer alegação contra o esquerdismo sob o pretexto de que nasce do ódio, mas tipicamente do ódio visceral. Você disse que os comunistas promoveram os maiores genocídios da história? É ódio visceral. Você afirma que criaram o Gulag e o Laogai, redes de campos de concentração que superaram as mais macabras ambições dos nazistas? Ódio visceral. Você se queixa de que bloqueiam a divulgação de seus crimes? Ódio visceral. Depois de repetirem isso uma dezena de vezes, você ficará parecendo mais mal do que aqueles que mataram 100 milhões de seres humanos, prenderam outros tantos e hoje proíbem você de tocar no assunto. Pensando bem, você que é um genocida, um tirano, um monstro. Eles mataram apenas uns quantos milhões de pessoas, conservando, mediante prodígio de inventividade lógica, uma linda autoimagem de almas santas e bem-intencionadas. Aí vem você e impiedosamente rasga essa autoimagem. Você é muito malvado, rapaz. Você não tem amor no coração. O mais curioso é que essa rotulação vem justamente de adeptos, simpatizantes e colaboradores passivos de uma ideologia que, em família, jamais escondeu a motivação última que a movia. Ainda ressoa nessa página o conselho de Gorky, escritor oficial da Revolução Russa, que ensinava os militantes a repulsa física ao inimigo. Talvez o leitor recorde também a observação de Brecht, de que se os acusados dos processos de Moscou eram inocentes, tanto mais mereciam ser fuzilados pelo bem do socialismo. Talvez conheça a declaração de Eurídice Cleaver, de que estuprar mulheres brancas é um mérito revolucionário. E talvez não tenha sumido da sua memória a fórmula de Che Guevara, que aconselhava o ódio intransigente ao inimigo, ódio que impulsiona além das limitações naturais do ser humano e converte o guerrilheiro numa eficiente e fria máquina de matar. Mas, naturalmente, nenhum desses cavaleiros disse ou praticou essas coisas por ódio. O odiento é você que sai contando para todo mundo que eles as disseram e praticaram. É com base na peculiar lógica comunista dessa conclusão que, por exemplo, o Fórum Social Mundial pode ostentar a bandeira da paz, entendendo que por paz, a suspensão das ações americanas no Afeganistão, que mataram umas centenas de pessoas, mas não a da ocupação chinesa no Tibete, que já matou mais de 1 milhão. Quando Orwell disse que os comunistas inventaram um novo idioma, no qual amor é ódio, paz é guerra, sim é não e não é sim, ele não exagerou em nada. Duplicidade, diversionismo e camuflagem são o cerne mesmo da alma comunista, e quem quer que, discutindo com comunistas ou similares, atenha-se ao conteúdo literal de seu discurso, sem perceber que se destina apenas a encobrir a lógica profunda de suas ações, estará sendo feito de otário. Diga francamente ao caro leitor, se um visitante imbuído da manifesta intenção de seduzir sua esposa começa a frequentar sua casa sob o pretexto de jogar cartas, você acha que o melhor que tem a fazer com o intruso é empenhar-se em ganhar o jogo? Assim procede quem, diante de organizações políticas envolvidas até a goela no movimento revolucionário continental associado ao narcotráfico, discuta com elas programas de governo e remédios para os problemas nacionais, ajudando-as a fingir uma atmosfera democrática de paz e normalidade. Para o revolucionário, todo discurso público, sobretudo eleitoral, é apenas utensílio. Utensílio tão provisório, tão descartável quanto uma tira de papel higiênico ou uma camisinha. A conquista definitiva do poder, o controle absoluto do Estado, a destruição completa das oposições, tais são, hoje como sempre, os únicos objetivos daqueles que se dizem esquerdistas de um novo tipo, convertidos à democracia, mas que continuam cúmplices do regime de Fidel Castro e usam como se fossem instrumentos legítimos do processo democrático as mesmas armas comunistas de sempre, incentivar e legitimar a violência das massas, denunciando histericamente a reação dos agredidos, desmantelar desde dentro e desde cima o aparato militar, policial e judiciário, manipular e alterar o sentido das leis, controlar os meios de informação, o ensino, as fontes de energia e a rede viária, fomentar o banditismo e depois culpar por ele a sociedade capitalista. Discutir economia e administração com esses farsantes é cair em jogo sujo, é desempenhar na pantomima, é precisamente o papel que eles reservaram para suas futuras vítimas. Só o que cabe é desmascarar por trás de suas alegações variadas, artificiosas e desnorteantes a constância e a lógica implacável da sua estratégia de conquista.
Pelas mesmas razões, é inútil tanto combatê-los com acusações de corrupção banal, idênticas àquelas com que eles destroem facilmente as reputações de seus adversários. Primeiro, porque a parcela ideologicamente intoxicada do eleitorado, que constitui o contingente dos seus votantes fixos, não se escandaliza com atos desonestos cometidos por seus líderes que lhe parecem vir em proveito da revolução. Segundo, porque a organização empenhada na luta por um objetivo geral, que é mau, desonesto e pérfido em essência, há de tratar sempre de ser a mais honesta possível nos detalhes instrumentais da política diária, não só para evitar problemas de percurso, mas também para poder prevalecer-se de uma aparência enganosa de superioridade moral. Nada mais rígido que o moralismo interno das máfias e dos partidos revolucionários. Não, a perfídia esquerdista não será jamais vencida por meio de tímidas mordidas nas beiradas. É preciso feri-la no coração. E esse coração chama-se estratégia. Ou a desmascaramos, ou nos conformamos em via a ser governados por um Pol Pot, um Fidel Castro ou um Chesco, é isso? Isso que é Ceausescu. Como debater com esquerdistas? Diário do Comércio, editorial 30 de julho de 2007. 20 de junho de 2007. Poxa, eu tô ficando cego. Os liberais conservadores deste país nunca hão de tirar o pé da lama enquanto continuarem acreditando que nada mais os separa dos esquerdistas senão uma divergência de ideias, apta a ser objeto de polidas discussões entre pessoas igualmente honestas e igualmente respeitáveis. A diferença específica do movimento revolucionário mundial é que infunde em seus adeptos, servidores e mesmo simpatizantes uma substância moral e psicológica radicalmente diversa daquela que circula nos corações e mentes da humanidade normal. O revolucionário sente-se membro de uma supra-humanidade ungida, portadora de direitos especiais negados ao homem comum e até mesmo inacessíveis à sua imaginação. Quando você discute com um esquerdista, ele se apoia amplamente nesses direitos que você ignora por completo. A regra comum do debate, que você segue à risca esperando que ele faça o mesmo, é para ele apenas uma cláusula parcial num código mais vasto e completo que confere a ele meios de ação incomparavelmente mais flexíveis que os dos adversários. Para você, uma prova de incoerência é um golpe mortal desferido a um argumento. Para ele, a incoerência pode ser um instrumento precioso para induzir o adversário à perplexidade e subjugá-lo psicologicamente. Para você, a contradição entre atos e palavras é uma prova de desonestidade. Para ele, é uma questão de método. A própria visão do confronto polêmico como uma disputa de ideias é algo que só vale para você. Para o revolucionário, as ideias são partes integrantes do processo dialético da luta pelo poder. Elas nada valem por si, podem ser trocadas como meias ou cuecas. Todo revolucionário está disposto a defender X ou o contrário de X conforme as conveniências, táticas do momento. Se você o vence na disputa de ideias, ele tratará de integrar a ideia vencedora num jogo estratégico que a faça funcionar na prática em sentido contrário ao do seu enunciado verbal. Você ganha, mas não leva. A disputa com o revolucionário é sempre regida por dois códigos simultâneos, dos quais você só conhece um. Quando você menos espera, ele apela ao código secreto e lhe dá uma rasteira. Você pode se escandalizar de que um desertor das tropas nacionais seja promovido a general post-mortem, enquanto no regime que ele desejava implantar no país, o fuzilamento sumário é o destino não só dos desertores, mas de meros civis que tentem abandonar o território. Você acha que, denunciando essa monstruosa contradição, acertou um golpe mortal nas convicções do revolucionário, mas por dentro ele sabe que a contradição, quanto menos explicada e mais escandalosa, mais serve para habituar o público à crença implícita de que os revolucionários não podem ser julgados pela moral comum. A derrota no campo dos argumentos lógicos é uma vitória psicológica incomparavelmente mais valiosa. Serve para colocar a causa revolucionária acima do alcance da lógica. Você não pode derrotar o revolucionário mediante simples argumentos. A eles é preciso acrescentar o desmascaramento psicológico integral de uma tática que não visa vencer debates, mas usar como instrumento de poder até mesmo a própria inferioridade de argumentos. Em cada situação de debate, precisa transcender a esfera de confronto lógico e pôr à mostra o esquema de ação em que o revolucionário insere a troca de argumentos e qual o proveito psicológico e político que pretende tirar dela para muito além do seu resultado aparente. Mas isso quer dizer que o único debate eficiente com esquerdistas é aquele que não consente em ficar preso nas regras formais no confronto de argumentos e que se aprofunda no desmascaramento psicológico completo e impiedoso. Provar que um esquerdista está errado nada significa. Você tem de mostrar como ele é mau, perverso, falso, deliberado e maquiavélico por trás das suas aparências de debatedor, sincero, polido e civilizado. Faça isso, você fará essa gente chorar de desespero, porque no fundo ela se conhece e sabe que não presta. Não lhe deu o consolo de uma camuflagem civilizada tecida com a pele do adversário ingênuo.